Quando você vai ler a Bíblia, é importante você perceber o contexto daquilo que você está lendo. A Bíblia não foi escrita inicialmente com capítulos e versículos. Quando João escreveu o Evangelho, ele não pensou assim: eu vou escrever o capítulo 1, verso 9, capítulo 2, verso 8, capítulo 3. Quando João escreveu o Evangelho, e todos os outros autores da Bíblia, eles escreveram como um livro só. Depois, quando se uniu os livros para formar a Bíblia, aí sim foi dividido em capítulos e versículos para ajudar a encontrar. Para ajudar a encontrar é uma bênção. Imagina se eu dissesse para você agora de manhã: irmãos, procure, se não tivesse capítulo e versículo, e eu dissesse: irmão, procure aí na Bíblia, no livro de João, onde está a oração sacerdotal de Jesus. A gente ia passar a manhã toda para encontrar. Agora, para você entender o contexto, você precisa entender que quando João escreveu o capítulo 17, ele queria que você entendesse o capítulo 16, o capítulo 15 e o capítulo 14. João 17 faz parte do último sermão de Jesus antes de morrer na cruz. E João 17 começa em um sermão, esse sermão começa lá no capítulo 14. Capítulo 14, que começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, farei o quê? Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. No capítulo 15, Jesus continua dizendo: eu ainda tenho uma outra boa notícia para dar para vocês. Mesmo distante, vocês podem aprender a permanecer ligados a mim, porque eu sou a videira e vocês são o quê? Vocês são ramos. Então, mesmo distante fisicamente de Jesus, ninguém precisa viver separado de Jesus, porque Ele é a videira e nós somos os ramos. No capítulo 16, Ele dá outra boa notícia. Ele diz assim: eu vou para o céu, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar quem para cuidar de vocês? O Consolador, o Espírito Santo. E ele termina esse sermão bonito, que ele começou lá no capítulo 14, com uma oração que nós conhecemos como oração o quê? Oração sacerdotal. E nessa oração, Jesus pede algumas coisas a Deus. Mas tem uma coisa que ele repete 6 vezes. Alguém lembra o que é? O que é que Jesus pede várias vezes a Deus na oração sacerdotal? Quem lembra? Isso aí. 6 vezes Jesus pede pela unidade da igreja. Pai, eu te peço, eu estou indo embora, eles estão ficando. Ajuda para que eles permaneçam o quê? Unidos. Aí ele repete: Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. 6 vezes ele repete. Se Jesus repetiu a mesma coisa 6 vezes, é porque aquilo estava na mente de Jesus. Jesus pensava assim: eu acordo perto deles, eu como perto deles, eu faço milagre perto deles, eu prego para eles, eu vou dormir perto deles, e eles ainda brigam. Imagina quando eu for embora. Os discípulos viviam brigando o tempo todo. Lembram de um dia que Jesus estava indo para uma cidade, e a Bíblia diz que Jesus foi à frente, e os discípulos ficaram atrás. E quando chegou na cidade, Jesus perguntou para os discípulos: o que é que vocês vinham conversando no caminho?
E a Bíblia diz que eles tiveram vergonha de responder, porque eles não vinham conversando, eles vinham fazendo o quê? Vinham brigando. Lembram de um dia que um discípulo chamou a mãe, aí disse assim: mãe, faz um favor, vai falar com Jesus e pede para que quando ele volte a essa terra, ele me coloque no trono do lado direito e meu irmão no trono do lado esquerdo. E mãe tem um coração bom, né? Coração bom é o coração de mãe. Não é que essa mãe foi falar com Jesus? Jesus, quando o Senhor voltar, coloca um filho meu no lado direito, no trono, e outro no trono do lado esquerdo. E diz que deu a maior briga nos discípulos. Porque eles pensaram assim: se fosse para pedir para a mãe, eu tinha pedido para a minha também. Então os discípulos viviam brigando. Por isso, Jesus pediu 6 vezes que eles fossem o quê? Pai, ajuda para que eles sejam unidos. Mas graças a Deus, que discípulo que briga só existia naquele tempo. Hoje não existe mais. Verdade? Infelizmente não. E como é que eu sei que não? Por causa do verso 20 do capítulo 17. Capítulo 17, verso 20. E não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Quem aqui crê em Jesus por intermédio da palavra? Então Jesus orou por você também. Jesus falou assim: meu Deus, lá em 2019 vai aparecer uns discípulos muito complicados. Uns discípulos nó cego, que vão brigar na comissão da igreja por uma função, vão brigar por causa da cor da parede da igreja. Ô Senhor, ajuda eles também. O maior desafio da igreja adventista hoje é esse: manter essa igreja como? Unida. Se alguém perguntar para você qual é o maior desafio da igreja adventista, pode responder sem medo. O maior desafio da igreja não é batizar mais pessoas, não é ter mais recursos de dízimos e ofertas, não é construir mais escolas. O maior desafio da igreja adventista hoje é como manter essa igreja como? Unida. Pense comigo. Nós somos mais de 20 milhões de adventistas no mundo. Estamos separados em mais de 210 países. Falamos 400 línguas diferentes como adventistas. Imagine a dificuldade de manter esse povo todo em tantos países diferentes, unidos. Você tem 3 pessoas em casa e já tem dificuldade de manter as 3 unidas? Imagina 20 milhões. Então, qual é o maior desafio da igreja adventista? Qual é? Como manter essa igreja unida. Mas louvado seja Deus, porque apesar dos desafios, Deus tem mantido essa igreja unida. E há 3 coisas que Deus usa para manter a igreja unida, e você como líder precisa entender isso. As 3 coisas que Deus usa para manter a igreja adventista unida. Primeira, as nossas doutrinas, as nossas crenças. Em qualquer lugar do mundo, a igreja adventista do 7º dia tem as mesmas crenças fundamentais. Se você sair daqui agora e viajar para o Japão, e no Japão procurar a igreja adventista e perguntar: o que é que vocês creem aqui no Japão? Sabe o que é que você vai ouvir? O mesmo que vocês creem no Brasil. Se você sair do Japão e for para a Austrália e perguntar na Austrália: o que é que vocês creem aqui na Austrália? Sabe o que é que você vai ouvir? O mesmo que vocês creem lá no Brasil. Agora a pergunta é o seguinte, meus irmãos, ouça: como é que nós podemos crer na mesma coisa no mundo inteiro, se nós estamos espalhados em 200 países, falamos línguas diferentes? Como é que a igreja adventista pode ter as mesmas crenças? Só tem uma maneira:
é de as crenças da igreja terem sido tiradas da mesma fonte. A única fonte para tirar as crenças dessa igreja é a palavra. O que é que você diz? Deus seja louvado, amém? O que nos une como igreja é esse livro. Pastor, e o que é que eu tenho a ver com isso? Presta bem atenção. Um adventista do sétimo dia, que não está estudando a Bíblia, está atrapalhando a unidade da igreja. Vou repetir. Se o que nos une é esse livro, e você não está estudando esse livro, você está atrapalhando a igreja de permanecer unida. Porque se você não estuda a Bíblia, daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo, o Espírito Santo não é Deus. E como você não estuda a Bíblia, aí você vai com ele, vai ser arrastado por um novo vento de doutrina. Me deixa dizer para vocês por que eu sou adventista. Eu não sou adventista por causa da placa da igreja, eu não sou adventista por causa da história da igreja. Eu sou adventista porque até hoje essa igreja se mantém fiel a esse livro. Nós cremos que Deus deu a Ellen White o dom profético. Mas apesar de crermos que Ellen White é uma profetisa verdadeira, nenhuma crença dessa igreja é tirada dos livros de Ellen White, nenhuma. As nossas crenças são tiradas apenas da palavra. Então, por isso eu sou adventista. E digo mais, se hoje os líderes da igreja adventista se reunissem e dissessem assim, olha, de hoje em diante a igreja adventista não vai mais seguir essa parte da Bíblia, eu seria o primeiro a deixar a igreja, sem medo. Porque a minha fidelidade a essa igreja está baseada na fidelidade dessa igreja a esse livro. Mas se você não estuda esse livro, logo vai aparecer alguém para te arrastar da verdade. Isso é muito, muito sério. Isso é muito, muito sério. Você sabia que nós somos praticamente a única igreja cristã que crê que os mortos estão dormindo? A maioria crê que os mortos ou estão reencarnando, ou estão na glória, ou estão no inferno, ou estão no purgatório. Por que é que nós cremos que os mortos estão dormindo? Ah, pastor, é porque está no estudo bíblico. Não, você tem que saber onde é que está na Bíblia. Ah, pastor, é porque o pastor da igreja ensina assim. Não. Paulo chega a dizer que se um anjo aparecer para você, pregando que não está na palavra, pode amaldiçoar esse anjo que ele não é de Deus. Olha que coisa séria. Mas como é que você vai saber que o anjo está pregando uma coisa que não está na palavra, se você não estuda a palavra? Adventista do sétimo dia tem que urgentemente parar de ler a Bíblia. Pare de ler a Bíblia e comece a estudar a Bíblia. Ancião, a melhor coisa que você pode fazer por sua igreja é levar o povo da tua igreja a estudar mais a Bíblia. Diretor de mordomia, equipe distrital de mordomia, a melhor coisa que vocês podem fazer por sua igreja é levar o povo a estudar a palavra. Os que são novos na fé, a melhor coisa que você pode fazer para ficar firme na fé é estudar a palavra. Então entendam, primeira coisa que nos une como igreja, o que é? Se ninguém falar, eu começo a pregar de novo. Primeira coisa que nos une como igreja, a nossa doutrina. E por que temos a mesma doutrina? Porque é tirada da mesma fonte. E qual é a sua parte nisso? Estudar a Bíblia. Segunda coisa que nos une como igreja, a nossa missão. Um adventista do sétimo dia deve ser alguém que todo dia se acorda disposto a cumprir a missão.
E quando Jesus pediu que fôssemos unidos, olha por qual motivo ele pediu. Verso 21, olha aí o verso 21. Ele disse assim: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo que creia. Jesus não pediu que fôssemos unidos para fazer junta-panela. Jesus não pediu que fôssemos unidos para fazer pôr do sol na casa do outro. Não há nenhum problema fazer isso, é até bom, mas não foi por esse motivo que Jesus orou. Jesus disse assim: Pai, eu estou indo para o céu, estou deixando uma missão na mão deles. E se eles não forem unidos, eles não vão cumprir a missão de fazer com que o mundo creia. O mundo inteiro vai crer? O mundo inteiro vai crer? Não. Aí olha o que ele fala no verso 23. Verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo que conheça. Então Jesus falou assim: Pai, eu queria que o mundo inteiro viesse a crer, mas se nem todo mundo vier a crer, que pelo menos o mundo inteiro o quê? Conheça. Porque Jesus, meu irmão, não vai dar o direito a ninguém de, quando ele voltar, olhar para o céu e dizer: Jesus, sabe por que eu não estou indo? Porque eu não tive a chance nem de conhecer. Todos que se perderem quando Jesus voltar, vão ter que admitir, vão ter que reconhecer que tiveram a chance pelo menos de conhecer, mas que rejeitaram. E qual é o instrumento de Deus nessa terra para fazer com que o mundo creia ou conheça? Qual é o instrumento de Deus? Hã? Levanta a mão aí do instrumento de Deus para fazer com que o mundo creia. Somos nós. O que une a igreja não é não ter fofoca na igreja. Pode ser que não tenha fofoca nenhuma na sua igreja, mas se está todo mundo sentado no banco sem fazer nada, logo vai aparecer fofoca nessa igreja. Porque o que une a igreja é estar todo mundo unido, fazendo alguma coisa para salvar pessoas. Pastor, e como é que faz isso? Eu vou lhe dizer como é que eu faço. Todo adventista deve ter um ministério e uma missão. Quais são as duas coisas que todo mundo tem que ter? Ministério e missão. Ministério, meus irmãos, é o que você faz dentro da igreja. Tem ministério da recepção, tem ministério do louvor, tem ministério da pregação, tem ministério da criança. Faça alguma coisa na igreja, isso é ministério. Mas missão não é o que você faz na igreja, missão é o que você faz fora para salvar pessoas. E tem gente que só tem ministério e vive brigando pelo ministério. Você quer ter vida? Tenha um ministério e uma missão. Isso que eu estou fazendo aqui agora não é minha missão, isso aqui é meu ministério pastoral. A minha missão é salvar pessoas. E sabe como é que eu salvo pessoas? Usando o método de Cristo, que vocês já conhecem, que é esse aqui. Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito para alcançar as pessoas. O Salvador se misturava com os homens como alguém que desejava seu bem, manifestava simpatia, atendia às necessidades, ganhava confiança e depois dizia o quê? Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos botar um estudo bíblico debaixo do braço, bater na porta das pessoas e dizer assim: olha, eu guardo o sábado e estou certo, você guardou o domingo e está errado. E se não começar a guardar o sábado, você está frito, porque o fogo de Malaquias vai cair na sua cabeça. Esse não é o método de Cristo. Às vezes, eu estou andando por aí, aí alguém me pergunta assim: pastor, vem cá, você é crente? Aí eu digo: depende. Aí a pessoa diz assim: depende de quê? Eu digo assim: se você só conhece crente chato, antipático e que diz que só quem está salvo é ele, eu não sou crente não. Mas se você conhece algum crente bondoso, simpático e que quer estender a salvação de Jesus para todos, eu sou desse tipo de crente. Que tipo de crente você é? Você quer ter vida espiritual? Você precisa estudar a palavra e precisa cumprir a missão.
A minha missão e a da minha esposa é salvar os pais dos amiguinhos dos nossos filhos. Então, nós nos aproximamos dos pais não adventistas, dos amiguinhos dos nossos filhos. Essa é a nossa missão. Para ser bondoso, simpático, atencioso, atender a necessidade. Eu morei numa cidade no Nordeste chamada Natal. E eu tinha um vizinho lá que os filhos dele eram da idade dos meus. E começamos a fazer amizade. E eu não começo dizendo que sou pastor não, viu? Nem começo dizendo que guardo o sábado. Eu começo assim, ó, me colocando à disposição, sendo bondoso, simpático, atencioso. E esse homem, ele era um sanfoneiro, tocava muito bem sanfona. E um dia ele me ligou e disse assim, pastor, ele já tinha descoberto que eu era pastor, e disse assim, pastor, eu estou precisando de um favor, mas eu acho que o senhor não vai poder fazer, porque pastor não pode fazer esse favor que eu estou precisando. E eu disse assim, agora eu fiquei curioso, qual é o favor que pastor não pode fazer? E ele disse assim, pastor, eu preciso hoje à noite ir tocar sanfona no forró. E eu estou sem carro, estou sem dinheiro para o táxi, e o favor que eu preciso é que alguém me leve lá no forró para tocar sanfona. E eu sei que o senhor não pode, porque pastor não pode ir para o forró. E eu disse, realmente, pastor não pode ir para o forró, mas levar no forró pode. Aí eu botei dentro do carro o sanfoneiro, a sanfona, a zabumba, o triângulo, o som, e levei no forró. Quando terminou, fui buscar e trouxe de volta para casa. Era uma quinta-feira. Na terça-feira seguinte, ele me ligou, agradecendo, e dizendo assim, pastor, eu queria estudar a Bíblia. Você podia me ajudar a estudar a Bíblia? E eu comecei a dar estudo bíblico para aquele casal. Quem foi que ofereceu estudo bíblico para aquele casal? Foi o meu sábado? Foi a minha doutrina? Foi o meu amor. Então entenda, está claro, cumpra a missão usando o método de Cristo. A questão é que a única interesse que nós temos muitas vezes é que a pessoa mude de religião. Alguém aqui está querendo mudar de religião? Ninguém? E por que é que você pensa que os outros estão querendo mudar de religião? Se você não quer, o outro também não quer não. Antes de querer que as pessoas mudem de religião, você precisa querer que as pessoas conheçam o amor de Cristo através de você. E a melhor maneira, Ellen White diz assim, o maior argumento em favor do cristianismo é uma família bem ordenada. Olha que lindo. O maior argumento em favor do cristianismo é uma família bem ordenada. Se o cristianismo não funciona no meu casamento, não adianta eu querer ensinar no casamento dos outros. Se o cristianismo não funciona com os meus filhos, não adianta eu querer transformar o filho dos outros. O cristianismo tem que começar a funcionar na minha casa, porque o maior argumento em favor do cristianismo não é trazer Leandro Quadros ou Ivan Saraiva, desculpem, Luiz Gonçalves, para defender a verdade. O maior argumento em favor do cristianismo é uma família bem o quê? Bem ordenada. Se as pessoas começarem a perceber que o cristianismo funciona na sua família, elas vão perceber que é capaz de funcionar na delas também. Um dia, eu vi um testemunho de um missionário chamado Ronaldo Lindório. Ronaldo Lindório. Ele foi para a África pregar o evangelho lá. E ele chegou numa tribo, e a primeira pessoa da tribo que aceitou a verdade foi o feiticeiro da tribo. O feiticeiro largou tudo da feitiçaria e aceitou a verdade. A esposa do missionário era enfermeira. E eles construíram uma clínica de saúde naquela tribo.
construíram a igreja, várias pessoas batizaram. E quando a clínica estava funcionando, quando a igreja estava funcionando, aí ele foi embora para pregar em outro lugar. Mas aquela clínica era a única clínica de quilômetros. As pessoas vinham de muito longe para se tratar na clínica. E um dia ele foi embora, deixou a clínica funcionando, a igreja funcionando. E um tempo depois ele voltou para visitar os irmãos nessa tribo. Quando ele entrou na tribo, a primeira pessoa que o encontrou, o abraçou e disse assim: missionário, seja bem-vindo. Mas tem uma coisa muito estranha acontecendo aqui na tribo. E ele perguntou o que é. Aí a pessoa disse assim: é o ex-feiticeiro, lembra dele? Ele disse: claro que eu lembro. O que está acontecendo com ele? Missionário, nós não sabemos. Mas o que a gente sabe é que quem dorme na casa dele amanhece convertido. Ele disse: mas que história é essa? E ele encontrou outra pessoa, e a outra pessoa disse assim: missionário, tem um negócio muito estranho acontecendo aqui na tribo. E ele perguntou o que é. A pessoa contou a mesma história. Quem dorme na casa do ex-feiticeiro, no outro dia amanhece convertido. E ele foi lá na casa desse irmão, bateu na porta e conversou um pouquinho com o irmão e disse assim: irmão, eu tenho que lhe perguntar. Todo mundo que eu estou encontrando aí na tribo está dizendo que quem dorme na sua casa amanhece convertido. Que história é essa? E ele sorriu e disse assim: missionário, deixa eu lhe explicar o que está acontecendo. Lembra que o Senhor construiu a clínica? Lembro. Lembra que as pessoas vêm de muito longe para se tratar aqui na clínica? Lembro, mas o que é que isso tem a ver? Ele falou: as pessoas chegam aqui e elas não têm onde ficar. Então eu construí um quarto na minha casa. O melhor quarto da minha casa é o quarto de hóspedes. E quando a pessoa chega, eu pergunto assim: você tem onde ficar hospedado? Aí a pessoa diz não. Eu digo assim: agora você tem. Você pode ficar hospedado na minha casa, comer da comida da minha família. E eu não vou cobrar nada de você. Quer dizer, só tem um pagamento. O pagamento é o seguinte: eu sirvo, eu adoro a um Deus chamado Jesus Cristo. Talvez você não conheça, mas o nome do meu Deus é Jesus Cristo. E toda noite, no comecinho da noite, eu faço um culto para Jesus Cristo. Se você assistir esse culto e ouvir os meus filhos dizendo porque amam Jesus, está paga a hospedagem e a comida. O preço é só esse. Assistir um culto na minha casa e ouvir os meus filhos dizendo porque amam Jesus Cristo. Aí ele falou: missionário, como as pessoas não têm para onde ir mesmo, elas aceitam. Aí quando ela aceita, eu digo assim: agora só tem um problema, é que eu tenho 12 filhos. E você vai ter que ouvir os 12 dizendo porque amam Jesus. Ele falou: missionário, à noite eu faço uma fogueira em frente de casa, todo mundo se senta ali, nós cantamos, eu leio um pedaço da Bíblia, e cada um dos meus filhos, do fundo do coração, começa a dizer quem é Jesus Cristo na vida dele. E quando os 12 terminam, nós oramos e eu digo: está paga a hospedagem e a comida, pode ir para o quarto. E eu não sei o que acontece, missionário, mas quando amanhece o dia, todos dizem assim: eu também quero seguir Jesus Cristo. Sabe o que é isso? É uma família bem ordenada pregando o Evangelho. Porque o maior argumento em favor do cristianismo não é o que você prega no púlpito, é o que você vive em casa. Primeira coisa que nos une como igreja, a nossa doutrina. E por que temos a mesma doutrina? Porque temos a mesma fonte. E qual é a sua parte nisso? Estudar a Bíblia. Segunda coisa que nos une como igreja, a nossa missão. E como é que se cumpre a missão? Usando o método de Cristo. E qual é a sua parte nisso? Cumprir a missão. Terceira coisa que nos une como igreja. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas isso me emociona profundamente. A terceira coisa que nos une como igreja adventista, meus irmãos, é a maneira como lidamos com as finanças dessa igreja. Eu não sei se você sabe disso,
os tesoureiros sabem, mas 40% da sua oferta e 20% do seu dízimo não fica na região do Rio de Janeiro. Vai para atender outros lugares do mundo, porque nós não somos uma igreja de bairro, nós somos uma família que está espalhada ao redor do mundo. E nós temos que ser unidos, não é apenas em doutrina e em missão, nós temos que ser unidos em tudo. Deixa eu contar umas histórias para vocês. Alguns meses atrás, eu fui convidado para ir a um país da África chamado Moçambique. Moçambique é o 7º país mais pobre do mundo. E eu fui convidado para dar aulas para os pastores, esses homens aqui, homens de Deus, homens incríveis. Alguns deles têm 48 igrejas no distrito deles. E quando eu vi a situação de Moçambique, eu pensei, meu Deus, eu não posso ir para Moçambique só levar PowerPoint, aula e sermão. Como é que você vai para um lugar em que 60% da população vive em extrema pobreza? Pessoas morrem de fome aos milhares. Como é que eu vou para um lugar desse só levar sermão? Eu tenho que levar ajuda. E eu comecei a pedir a alguns amigos recursos para levar, para comprar 2 coisas principais. Primeiro, comida. Nós compramos muita comida para levar para distribuir. E um amigo disse assim, pastor, eu quero dar 15 mil reais. E eu quero que o senhor compre 15 mil reais todo de Bíblia. Bíblia em Moçambique, meus irmãos, é um artigo de luxo. A Bíblia mais simples custa, em média, o preço do salário mínimo. Só que eles não ganham o salário mínimo, a minoria ganha o salário mínimo, então eles não têm recursos. Eu conheci pastores que disseram assim, pastor, eu tenho 400 membros no meu distrito, e a única Bíblia que tem é a minha, ninguém tem Bíblia. Eu levei o dinheiro em dólar, e eu precisava trocar o dólar por metical. Metical é a moeda de Moçambique. E eu fui no banco tentar trocar dólar por metical, mas o governo colocou uma regra lá, que estrangeiros não podem trocar dólar por metical, porque eles estão tentando baixar a inflação. Então eles não me permitiram trocar o dólar. E eu só poderia comprar a Bíblia se eu tivesse com metical e não com dólar. Aí o presidente do campo, da missão que eu fui pregar, disse assim, pastor, só tem um jeito da gente conseguir trocar o dinheiro para o senhor comprar a Bíblia. Nós vamos ter que ir no mercado paralelo. É um lugar lá onde os muçulmanos trocam dólar por metical. Só que lá é um lugar muito perigoso, pastor. Como os bandidos sabem que lá tem muito dinheiro, lá tem sequestro, lá tem assalto, lá tem tiroteio. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai orar hoje e amanhã a gente vai lá. Eu nunca me consagrei tanto na vida. No outro dia nós fomos, conseguimos trocar o dinheiro, pegamos o dinheiro e fomos para a sociedade bíblica. Olha a situação da sociedade bíblica deles. Quando chegamos lá, eles não tinham Bíblias. E nós tivemos que pegar um carro e viajar 9 horas de ida, 9 horas de volta para a capital, Maputo, porque lá tinha uma sociedade bíblica que tinha Bíblias. A língua oficial de Moçambique é o português de Portugal, mas apenas 30% da população lê ou fala em português, porque eles têm 48 dialetos diferentes no país. Então, a maioria das pessoas não lê a Bíblia em português. E a sociedade bíblica traduziu a Bíblia para os dialetos. Então, tivemos que comprar Bíblias em vários dialetos. Isso aqui é uma Bíblia num dialeto chamado Down, Sena, Xena. E nós compramos Bíblias, entregamos os pastores e eles levaram para espalhar em toda Moçambique. Algumas semanas depois, eu recebi essa foto aqui, ó. Esse aqui é o pastor Zangão. O nome dele é Zangão. E ele disse, pastor, eu sou pastor há 22 anos.
Eu fiz um evangelismo agora, 16 pessoas foram batizadas. E pela primeira vez em 22 anos, eu entreguei uma Bíblia para cada pessoa que batizou. Essas Bíblias que vocês mandaram aí no Brasil. Uma coisa tão comum para a gente aqui, né? Entregar a Bíblia para a pessoa que batiza. Ele disse que em 22 anos de pastor, ele nunca conseguiu fazer. Mas agora com as Bíblias que nós levamos, ele conseguiu. Sabe por que eu estou contando essa história para você? Porque na contracapa da lição da Escola Sabatina, há 2 trimestres atrás, dizia que a sua oferta ia ser usada para levar a Bíblia para Moçambique. Talvez você nunca foi em Moçambique, mas esse trimestre, as Bíblias que você doou através da sua oferta estão chegando lá. Você não precisou entrar no avião, passar 18 horas, trocar o dinheiro com os muçulmanos e buscar Bíblia em Maputo. As Bíblias de 2 trimestres atrás, as suas ofertas de 2 trimestres atrás estão chegando agora, porque para juntar o dinheiro do mundo inteiro e ter as questões legais, demora geralmente 6 meses para as ofertas da Escola Sabatina chegarem no lugar. Então estão chegando agora. E você vai encontrar no céu centenas de pessoas que aceitaram a verdade por causa de uma Bíblia que você enviou para Moçambique através da sua oferta. Essa é a beleza da igreja de Deus. É por isso que é tão perigoso quando alguém diz assim: eu vou devolver a oferta, mas só se for para o ar-condicionado da minha igreja. Eu vou devolver o dízimo, mas só se for para reformar a salinha da minha igreja. Nós não somos uma igreja de bairro, nós somos uma família. E tem membros da nossa família que estão recebendo as bênçãos das ofertas do Brasil lá em Moçambique. Sabem? Quando eu entregava comida, as pessoas me abraçavam. Eu entrei em alguns lugares que não dá nem para descrever a dor, a fome. Mas quando eu entregava comida, as pessoas me abraçavam. Quando eu entregava Bíblia, as pessoas se acabavam de chorar. Teve uma irmã que pegou uma Bíblia nova que eu dei para ela, embalada. Ela abraçou e começou a chorar e disse assim: pastor, muito obrigado. Mas quando vier de novo, pastor, não precisa trazer Bíblia nova não. Traz Bíblia sem capa, traz Bíblia faltando um pedaço. Só traz Bíblia para a gente. E quando eu entregava comida, o povo se me abraçava. Quando eu entregava Bíblia, o povo chorava. Aí eu perguntei para um ancião: eu não estou entendendo nada. Eu pensava que o povo ia chorar era com a comida, estão com fome. Por que é que o povo chora com a Bíblia? Ele disse: pastor, deixa eu lhe explicar. Nós agradecemos muito a comida que o Senhor está trazendo, mas ela vai acabar. Mas o que a Bíblia promete, pastor, não vai acabar nunca. É por isso que quando a gente pega a Bíblia, a gente chora. Tem muitos médicos que estão deixando tudo na Europa, estão indo para Moçambique porque há uma epidemia de HIV nas crianças em Moçambique. Milhares de crianças têm HIV, que contraíram dos pais. Ele disse: pastor, nós agradecemos muito os médicos que estão vindo nos ajudar, mas médico nenhum no mundo é capaz de tirar HIV de uma criança. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele vai tirar. É por isso que a gente chora quando pega a Bíblia. Você talvez nunca foi em Moçambique, mas esse trimestre você foi. Tem um país chamado Butão. É um dos menores países do mundo, mas é um dos países mais perigosos do mundo para pregar o Evangelho. Ele faz divisa com a Índia e Bangladesh. Oficialmente, a igreja não tem adventista lá em Butão. Sabe como é que a gente faz para pregar o Evangelho lá? A Rádio Mundial Adventista tem um projeto que eles conseguem um radinho. Ontem até tinha um irmão aqui que estava com esse radinho, ele conseguiu um. É um radinho que ele não funciona com pilha, ele funciona com a luz solar. Coloca na luz solar e ele funciona. E todo mês, uma parte do seu dízimo é usado para esse projeto, para comprar esse radinho que custa $15. Então os irmãos da Índia vão para o limite do país, eles não entram no país, eles vão para o limite do país, pegam esse radinho que tem lá nesse radinho,
às vezes o grande conflito, a Bíblia, ou a sintonia da Rádio Mundial Adventista. Eles amarram esse radinho num balão de gás hélio, aquele balão que sobe. E eles oram: Senhor, leva esse radinho para onde o Senhor quiser. E soltam. E quando o gás perde o efeito, o balão cai. E nós estamos recebendo centenas de pessoas escrevendo para a Rádio Mundial e dizendo assim: caiu um radinho aqui no meu quintal. Eu escutei, estou descobrindo verdades e eu quero conhecer essas verdades. Você vai chegar no céu e vai encontrar milhares de pessoas de um país chamado Butão, que talvez você nunca tenha ouvido falar, que estão aceitando a verdade através de um radinho que o seu dízimo ajudou a comprar um parafuso do radinho. Mas sem o parafuso o radinho não tinha ficado pronto. Sabe o que é isso? É uma igreja que está marchando unida em missão, em doutrina e em finanças. Então eu quero convidar você a dizer: Deus, me perdoa. Eu não estou ajudando a igreja a marchar unida, porque eu não estou estudando a Bíblia. De vez em quando eu bato o olho lá na Bíblia. Mas eu quero parar de ler a Bíblia. E eu quero começar a estudar a Bíblia. Quantos querem dizer isso a Deus essa manhã? Quantos querem dizer: Senhor, me perdoa, porque eu não estou ajudando essa igreja a manter unida, porque eu não estou cumprindo a missão. Então, por favor, ainda hoje, coloca alguém no meu caminho, para que eu possa usar o método de Cristo e salvar essa pessoa. Quantos querem pedir isso a Deus? Ou você pode dizer: Senhor, eu não estou ajudando a manter essa igreja unida, porque eu não sou dizimista, ou eu não sou ofertante. Ou quando eu oferto só para o que eu quero. Eu estou esquecendo que não somos uma igreja local, nós somos uma família espalhada pelo mundo. E eu quero continuar ou iniciar, mas eu quero ser fiel, porque eu quero que onde eu estou, eu pregue com os meus dons. E onde eu não estou, eu quero pregar com os recursos que o Senhor colocou na minha mão. Onde estou, prego com os meus dons. E onde não estou, eu prego com os recursos que Deus colocou nas minhas mãos. Quantos querem pedir isso a Deus? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, que o que eu não consegui falar com minhas palavras, que o Teu Santo Espírito complete. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que essa manhã pessoas tenham realmente tomado a decisão de ajudar essa igreja a marchar unida, estudando a palavra, cumprindo a missão e sendo fiel. E quando chegarmos no céu, nós vamos encontrar milhares de pessoas que conheceram a verdade. E elas vão nos dizer: a verdade chegou até mim, porque você foi fiel. E a sua fidelidade chegou nesse país que eu morava, através de missionários, através de Bíblias, através da Rádio Mundial. E hoje eu estou no céu e eu quero louvar a Deus, porque você aceitou ser fiel na terra. Continua conosco, falando ao nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.